O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Amá-lo, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Eu vou fazer um pequeno comentário sobre a carta aos Hebreus. E da primeira leitura do Evangelho, eu vou deixar indicado a homilia de ontem, que está no canal Pescadores. Aí você dá uma olhada lá, e aí você completa o que está da primeira leitura e do Evangelho, o comentário que eu fiz ontem. Hoje eu vou falar somente uma pequena reflexão da segunda leitura da carta aos Hebreus. Os sumos sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Esta referência que o autor da carta aos Hebreus faz, ela é muito significativa e diz por que os sacerdotes da antiga aliança se multiplicavam. Se multiplicavam porque não estavam livres da morte. Eram interrompidos no seu ministério, evidente pela morte. A carta aos Hebreus está apresentando, por assim dizer, aquele que é o sacerdote eterno. Aquele que nem mesmo a morte é capaz de vencê-lo. E olha o comentário que ele faz, versículo 24. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda. Por isso, o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote eterno. E aí tem uma ideia que a carta aos Hebreus vai desenvolver. Quando se refere a Jesus como sacerdote, a carta aos Hebreus se refere também a Jesus como altar e como cordeiro. Diz que Jesus é, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Sacerdote, aquele que oferece o sacrifício. O altar é o local onde o sacrifício é oferecido. E cordeiro é aquele que é oferecido em sacrifício.
Então, essa teologia, entre aspas, teologia litúrgica da carta aos Hebreus, ela é muito significativa. De modo que se nós quisermos entender alguns elementos da nossa liturgia celebrativa, a gente precisa ler com atenção a carta aos Hebreus. Porque ela traz uma teologia do sacrifício e ela traz uma reflexão do sacrifício de Jesus. O oferecimento de Jesus, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. A carta aos Hebreus faz, então, essa leitura de uma forma muito profunda. Por isso, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Por isso eu dizia, acho que 2 domingos, repetindo um pensamento que a missa, por esse motivo, é a oração mais bonita. Não existe nenhuma outra oração que sequer se compare à Santa Missa. Por quê? Porque a Santa Missa não é nossa oração. Não somos nós que tomamos a iniciativa de nos colocar na presença de Deus para rezar. A Santa Missa é a oração de Jesus. E é oração de Jesus enquanto Ele está se oferecendo, enquanto Ele está se dando. Aí quando nós unimos a nossa humilde oração, a nossa pobre oração, com a oração de Jesus, a oração perfeita de Jesus na Santa Missa, Deus escuta. Não a nós somente, isolados, mas Deus escuta a nós em Jesus. Escutando Jesus, Deus está escutando também a nós. Porque a nossa pobre oração, repito, ela está unida à oração de Jesus, ao oferecimento de Jesus. Ele oferece-se a si mesmo. Oferece-se a si mesmo. E neste oferecimento, intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele é nosso intercessor. Que não só apresenta para o Pai as nossas necessidades, como também, Ele sendo Deus, Ele conhece as nossas necessidades. E as apresenta ao Pai, no ato de oferecer-se a si mesmo. Ele está sempre vivo para interceder por nós. Então é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecados, elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios em cada dia. Primeiro por os seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Então, o sacerdote da antiga aliança, eles ofereciam todos os dias, repetiam todos os dias, o oferecimento que faziam do sacrifício. E o sacrifício dos sacerdotes da antiga aliança, como que era? Era exatamente o cordeiro matado, colocado em cima do altar, e se colocava fogo, e o fogo consumia todo aquele cordeiro com tudo que tivesse em cima do altar, em reparação dos pecados do povo e em reparação dos seus próprios pecados. Jesus, como sacerdote eterno, o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo que Jesus não mais oferece sacrifício todos os dias pelo perdão dos pecados, porque Ele o fez uma única vez. Ele ofereceu-se a si mesmo uma única vez.
Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Está dizendo aí o texto da carta aos Hebreus. Ele ofereceu-se a si mesmo, uma vez por todas. E é o sacrifício perfeito que agrada ao coração de Deus. A lei, com efeito, constituiu os sumos sacerdotes sujeitos a fraquezas, enquanto que a palavra do juramento que veio depois da lei constitui alguém que é filho, perfeito para sempre. Então, é no sacerdócio de Jesus que o nosso sacerdócio, o sacerdócio ministerial, ele tem a sua raiz. Justamente por isso é que o sacerdócio, nosso sacerdócio, o sacerdócio meu, ministerial, ele existe para o altar. Ele não existe para mim mesmo. Eu não sou padre para mim mesmo. Eu sou padre para o altar e do altar para o povo. Tanto é verdade que eu não posso, por exemplo, colocar a mão na minha cabeça e dizer assim, eu me absolvo dos meus pecados, eu venho em paz que o Senhor não peque mais. Eu não posso fazer isso sobre mim. Mas eu posso fazer isso sobre vocês. E os pecados de vocês confessados com sinceridade e com verdadeiro arrependimento são totalmente perdoados. Agora, se eu quiser que os meus pecados sejam perdoados, eu tenho que procurar um outro sacerdote. Me confessar com ele para que ele possa me absolver e aí poder ser perdoado dos meus pecados. Então, esse mistério que envolve o ministério sacerdotal é de uma profundidade desconcertante. Que não fomos nós quem inventamos. É o próprio Jesus. É o sacerdócio de Jesus que nos é transmitido. Tanto é que quando eu rezo a missa, eu rezo falando como se fosse Jesus. Eu repito as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia, usando na primeira pessoa. E aí vocês olham para o mistério da consagração, da transubstanciação que acontece no altar, vocês olham e veem o padre Samuel. Mas quem está realizando este ato e esta manifestação é o próprio Jesus. Porque é no sacerdócio dele que o meu sacerdócio tem significado. Se não é o sacerdócio dele que se ofereceu-se a si mesmo uma vez por todas, não existiria o meu sacerdócio. E aquilo que hoje nós fazemos não teria sentido. Então é por conta do sacerdócio dele que se ofereceu e se oferece no altar da Eucaristia, é que o meu sacerdócio tem significado. E aí, a partir do sacerdócio dele, tudo aquilo que ele nos mandou celebrar. Tudo aquilo que ele nos mandou fazer por meio dos apóstolos. E aí a gente fica pensando assim, como é que o padre, diante dessa realidade, permanece vivo depois que oferece o sacrifício da Eucaristia? Porque o que nós oferecemos aqui não é uma simulação, não é um faz de conta, é o sacrifício de Jesus acontecendo no mistério da Eucaristia, através do ministério do sacerdócio. A gente só permanece vivo graças à misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, a gente morreria. Não de pavor, mas, como diria São João Maria Vianney, a gente morreria, não de pavor, mas de amor. Porque é um mistério tão grande, ele passa pelas minhas mãos, o Espírito Santo desce, transforma pela oração sacerdotal o pão e o vinho, que são colocados em cima do altar, ele transforma, se torna corpo de Cristo, se torna sangue de Cristo, passa pelas minhas mãos, depois num gesto profundo de reverência,
aquele que por meio das mãos sacerdotais se fez presente no altar, o padre dobra o joelho para adorar aquele que pelas mãos do padre se fez presente no altar, pelo poder e pela força do Espírito Santo. Claro que isso não pode deixar de dizer. Porque não é pelas mãos do padre, mas é a ação do Espírito Santo nas mãos do padre, Deus se faz presente no altar. E aí o nosso sacerdócio, o sacerdócio ministerial, passa a ter um sentido por causa do sacerdócio dele. E isso é uma tremenda de uma responsabilidade. Então, em poucas palavras, é isso que está presente na carta aos Hebreus. Toda a carta aos Hebreus, do começo ao fim. Estou resumindo um pouquinho daquilo que está nesse texto. E que, se você ainda não leu, faça um propósito de ler esse texto da carta aos Hebreus e aprofundar esse conhecimento de Jesus como sacerdote que oferece a si mesmo em sacrifício pela expiação dos pecados de todos nós. Que Deus nos dê a graça de penetrar sempre mais no mistério de Jesus presente no meio de nós pelo sacramento da Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também nós temos a graça de apresentar e acolher algumas